Uma pergunta que é super interessante, que a gente fala, poxa, muitas vezes você é vítima, inclusive, dessa herança cultural que você recebe, principalmente no seu ambiente familiar, e repete hábitos e costumes muito, assim, como você mesmo disse, no Congo, o estupro é algo estimulado, então as pessoas tendem a repetir isso como se fosse algo normal. Isso não é algo bacana. Como que o cérebro humano consegue trabalhar na transformação desses hábitos enraizados pela cultura organizacional? Quais são os mecanismos que a gente pode ter, assim, os pontos de alerta para a gente mexer em algo que possa eventualmente estar muito errado, né, e transformar esses hábitos? Dentro de uma empresa? Pode ser dentro de uma empresa, até no comportamento familiar, porque eu acho que no comportamento familiar talvez seja a principal dor das pessoas, sabe, Eslen? Poxa, você acaba replicando o que seu pai e sua mãe faziam e é muito equivocado na criação dos filhos, né? A gente tem a tendência a repetir como os nossos pais, aquela música do Legião, da Elis Regina, como os nossos pais, né? Ó, eu não vejo uma forma, Ivan, e às vezes essas minhas falas podem parecer, para algumas pessoas isso pode ser um pouco desagradável, mas eu preciso informá-los. Eu não posso falar só o que vocês querem ouvir, mas o que vocês precisam ouvir. Eu não vejo uma forma de uma pessoa alterar um comportamento sem que ela tenha acesso prévio a uma informação de que existe outros tipos de comportamento. Então, o seu comportamento hoje, cara, e eu falei isso inclusive num podcast esses dias, explodiu no YouTube um corte lá que o pessoal comentou bastante. O seu comportamento hoje, ele é muito mais modulado, eu diria que até 100%, tá? Pelo ambiente que você vive do que por você mesmo. Vou dar um exemplo. Se você entra se você entra numa sala quente, digamos que você está num lugar e você entrou numa sala quente, começou a ficar muito calor nessa sala e você pediu para ligar o ar-condicionado para a temperatura ficar mais gostosa na sala. O fato de você ter verbalizado, solicitado, ter tido o comportamento de falar ali e pedir para alguém ligar o ar-condicionado, não, na minha opinião, cara, por incrível que pareça, não foi decisão sua. Um núcleo lá do seu hipotálamo, lá no centro do seu cérebro, detectou uma temperatura muito elevada, isso começou a causar desconforto, liberar dopamina na sua área tegmentar ventral, que informou os núcleos emocionais e o córtex pré-frontal, fazendo você ter como reflexo comportamental pedir para ligar o ar-condicionado. Porque em outras vezes na sua vida você ligou o ar-condicionado e aquele desconforto passou. Então foi um reforço. Quando está calor e você liga o ar-condicionado, você é reforçado a voltar a ter esse comportamento lá na frente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a forma que você se comporta hoje, cara, ela é consequência do ambiente que você vive. E é a consciência do ambiente que você vive e talvez não consciência do ambiente, consequência do ambiente que você viveu. Não, também, com certeza, consequência do ambiente que você viveu. Então, mas do momento predomina sobre o que você viveu? Exemplo, a minha pergunta é baseada no seguinte sentido. Vamos supor, eu preciso romper com ciclos viciosos de comportamento, né, que eu herdei da minha família. Vamos supor, o meu pai tinha um hábito de beber demais. Então eu cresci achando que beber demais era muito legal. E numa conduta repetitiva de comportamento, né, beber demais fazia parte da normalidade, era comum, era inclusive interessante, porque era um ritual, né? Era um ritual, então era muito interessante. Então beber demais, apesar de ser nocivo para o corpo, e a gente tem esse entendimento, não é legal. Mas eu mudei esse comportamento porque a partir do momento que eu me apropriei de informações suficientes e tive, eu acho, um nível de expansão de consciência para romper com um hábito de vício. Mas é que essas informações que você está falando, eu obtive informações suficientes para romper o vício. Essas informações que você obteve é ambiente. Você teve acesso a um ambiente verbal de alguém falando com você que modulou o seu comportamento. Perfeito. Se você não tem isso, cara, você não muda. Por quê? Porque o seu comportamento estava sendo reforçado pela existência daquele hábito. Você me falou isso, inclusive, assim, quando você teve essa mudança, provavelmente você estava convivendo com pessoas que não tinham esse hábito, certo? Exato. E ao fato de você estar nesse ambiente, isso reforçou o seu comportamento. Exato. Isso começou primeiro que não tinha os estímulos ali disponíveis a todo momento. Segundo, que por vezes as pessoas que você começou a conviver que não fazem consumo de álcool podem achar desagradável consumir álcool em excesso. Então,
O seu comportamento, de certa forma, ele não é reforçado, você não está sendo reforçado a beber. E aí você acaba diminuindo a existência desse comportamento e esse hábito acaba saindo dali. Só que tem um problema. Quer dizer, um problema não, depende, como eu digo, tudo depende, cara, não existe problema. Existe contexto. A circuitaria que fez você ter vontade de usar álcool ou que fez você usar álcool lá atrás, ela continua existindo. Então, se em algum momento você se expor a esse tipo de estímulo e esse ambiente de novo, volta. Perfeito. Vício, eu sempre digo pra galera, qualquer dependência comportamental ou química é crônico. Uhum. Tem um estudo bem interessante que os caras fizeram, que você pega um camundongo e você vicia ele numa substância tipo álcool ou cocaína, alguma substância muito dopaminérgica. Sim. Você fica 2 anos sem apresentar aquela droga pro animal, e detalhe, um camundongo vive 2 anos e meio. Uhum. Então, 2 anos para um camundongo seria 70 anos para um humano. Perfeito. Uma vida toda, literalmente, pro animal sem apresentar ele a droga. Depois você apresenta a droga, ele volta, ele quer aquilo como se não tivesse existido esses 2 anos sem a droga. Então, dependência química é uma doença crônica. Aquele comportamento, ele foi tão reforçado por muito tempo que os circuitos cerebrais envolvidos com a aquisição daquele comportamento e aquele vício, eles estão ali latentes, só esperando que o ambiente ligue eles de novo. E aí existe uma outra questão. Você meio que pode reaproveitar esses circuitos de impulsividade com álcool em outros contextos. Como, por exemplo, exercício físico. Uma coisa extremamente comum, Ivan, é pegar um... Canalização para hábitos positivos. Pensa assim, ó, é um substrato neurológico que está ali, que ele vai ser usado, vai ser reaproveitado pelo seu cérebro em outro contexto. Então, o mecanismo comportamental que quando você apresenta, é um mecanismo neurológico que quando você apresenta um outro contexto aquele mecanismo, ele é reaproveitado. O que é muito comum? Pessoas que têm problemas de dependência química, principalmente, se transformarem em atletas amadores, maratonistas, meio maratonistas, nadadores, vão para musculação, que é o que a galera sempre fala, a musculação me salvou do vício. Eu não digo isso. Eu digo na realidade que você na realidade está usando os seus circuitos em outro lugar, em outro ambiente. Então os circuitos, um cara que eu gosto muito de citar é o David Goggins, que era um cara com sobrepeso, obesidade, sedentário, e hoje ele é o único americano que se formou nos Rangers e nos SEALs, lá nos Estados Unidos. E hoje ele é ultramaratonista, corre 100 milhas. Você me contou essa da última. Verdade, e olha só, cara, o mesmo... Não existe um neurotransmissor novo que o cérebro dele criou. Ah, vamos criar aqui o neurotransmissor Ivan Moré. É um novo neurotransmissor que o cérebro... Uma genética nova. É o mesmo cérebro. Só que está operando, aqueles mesmos circuitos estão operando em um outro lugar. É tipo você ter uma Ferrari que estava andando numa estrada de chão, batido, e agora está andando num asfalto. É o mesmo mecanismo em ambientes diferentes. Então isso que as pessoas têm que entender. Não é que a musculação salvou você, ou a corrida salvou você do vício. Na realidade, você apenas começou a obter recompensas em um outro contexto e o seu cérebro meio que usou aquela predisposição à impulsividade que você tem de uma forma mais adaptativa, num contexto mais adaptativo. Mas o circuito é o mesmo. É por isso que você vê, por exemplo, ultramaratonistas correndo com bolha no pé, todo assado, desnutrido, dói, cara. Os caras correm 100 km, dói, o corpo dói, o joelho tá uma bola, os caras de Ironman, o pé fica gigante, aquilo machuca eles, mas eles continuam fazendo, porque é um comportamento compulsivo. Mesmo doendo, você continua fazendo. Mesma coisa que um usuário de droga. Então, para mim, os sistemas são os mesmos, só que o ambiente direcionou, exatamente. Ambiente direcionou. E aí, olha que interessante, existe um outro contexto que consegue salvar muitas pessoas do vício e que na realidade é como se fosse o esporte, é uma troca, é a religião. Perfeito. A religião é uma reutilização daqueles sistemas pré-estabelecidos em hábitos ruins, agora em hábito bom. Você vai a um lugar, você é reforçado lá, as pessoas falam que você está muito bem, que você está bonito, você usa as mesmas roupas, faz os mesmos cumprimentos. As pessoas lá reforçam, conversam com você, escutam você. Então, no ambiente maléfico e deletério que você tinha do vício, você falava e ninguém te ouvia. Então, você começou a parar de falar, porque ninguém te escuta.
Então, o seu comportamento não foi reforçado. Quando você vai na igreja, as pessoas te escutam, ficam olhando no seu olho, então socialmente você é aceito, isso aumenta a probabilidade de você voltar lá. Então, eu sei que é difícil para algumas pessoas ouvir isso, mas não é que a religião salvou você do vício, você apenas trocou. Você direcionou o mesmo sistema operando num ambiente distinto. E não tem problema nenhum, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Se está adaptativo, lindo, perfeito.